sejam todos bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas ao nosso bate-papo aqui nesse vídeo, né? Vocês podem também contribuir com os comentários, né? Ou me chamar pra gente conversar. E o assunto, o tema é isso, é professor artista na periferia, dança, arte e educação na periferia. Esse projeto ele é financiado pelo FAC Digital RS. Vamos começar então? Vou primeiramente me apresentar para quem ainda não me conhece. Então, me chamo Juliana Rocha, conhecida também por Gil Rocha. Tenho 28 anos, sou licenciada em dança pela UERGS desde o ano passado. Comecei a minha vida artística aos 11 anos de idade, então já faz 17 anos que estou envolvida com a dança, com a arte. E iniciei em Torres através de um projeto social que aconteceu no contraturno da escola. Então ali foi a minha oportunidade, né, de entrar num grupo de dança e fazer parte dessa arte que eu tanto gostava desde a infância. Os meus pais não tiveram condições financeiras na época de me apoiar, de investir nas aulas de dança, né? Então ali foi a realização dos meus sonhos. E aí depois, que é importante a gente sempre mencionar do lugar onde a gente veio, né? Dei continuidade às aulas de dança depois desse projeto, que ele infelizmente acabou na cidade, e fui para o balé Ingrid Margot, né? Que é de Torres também. E depois fui para Helena Urig, com a Gabriela Farias, que me ajudou muito nessa minha trajetória artística, me apoiou muito, né, ajudando nos valores das aulas, né, e vendo alguns descontos, às vezes é de graça, então me ajudou muito, assim. E também depois eu fui para o Corpo e Arte e Balé, né, com a Antônia de Paula, tudo em Torres, e foi ali que eu também tive a oportunidade, né, com a Antônia, me deu essa oportunidade de ministrar aulas de balé, de baby class, ali no estúdio. Então, depois disso, né, depois de ter essa experiência como professora de dança, percebi a necessidade de procurar faculdade de dança, né, fui me informar mais. E também em Torres, fazia danças urbanas no estúdio de dança Paula Schreck Dança e Movimento. Ali também tive a oportunidade de conhecer danças urbanas, né, participar de festivais de dança, de mostras de dança e de outros espetáculos também. Então, em 2016, né, consegui ingressar na UERGS, né, fazer licenciatura em dança em Montenegro e precisei vir para Porto Alegre. E em 2017 conheci a Vila Maria da Conceição, no bairro Partenon, aqui em Porto Alegre. E ali, gente, a minha vida profissional e pessoal mudou completamente. E aí eu vou começar a contar essa história, né? E cheguei numa ONG, nessa comunidade, e aí as coisas começaram a acontecer, juntamente com a graduação de licenciatura em dança. Senta que lá vem a história. Então, chegando na comunidade, começando a trabalhar na ONG, me deparo com turmas bem numerosas, né? Com crianças, assim, em média de 30 alunos por turma, né? E trabalhava 3 vezes a semana, trabalho ainda 3 vezes a semana, e atendendo as crianças entre 7 anos e os adolescentes até 18 anos, né? Que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é vinculado à FASC, Prefeitura aqui de Porto Alegre. Então, acontecia os atendimentos tanto manhã quanto tarde, né? E com as crianças com essas faixas etárias de idade. E aí, gente, eu entro na sala, que a gente não tinha uma sala ainda própria para dança, então não tinha espelho, não tinha um som adequado, um som portátil, aqueles mais antigos, né? Então, os recursos a gente sabe que é difícil, né, os projetos sociais terem os recursos materiais necessários para uma aula de dança. Então, realmente, começou de uma forma muito simples, assim, né? Não tinha sapatilha, não tinha nada, eu ingressei lá para dar aula de balé e danças urbanas. E chegando lá, gente, aquelas turmas correndo de um lado para o outro, se pendurando na janela, e as crianças não me escutavam. E eu pensava, meu Deus, onde é que eu tô errando? Eu não vou durar uma semana aqui, né? Já vou me demitir na próxima semana. E comecei a pensar, gente do céu, como é que eu vou fazer para essas crianças me respeitarem? E eu dizia, sai dela, vamos se machucar, não corre, né? Então essa foi a primeira percepção, aquele desespero, bateu aquele desespero, me colocar naquela turma com 30 crianças e aquela correria, né? E algumas coisas aconteciam e era motivo de violência, então a violência acontecia de forma muito normal e corriqueira, assim, acontecia com muita naturalidade e com frequência, né?
Então, nossa, eu tinha que estar separando briga, eu tinha que estar lá me metendo no meio da briga. Ah, não pode brigar, não, você machucar, ó as consequências. E começou assim. E eu, gente do céu, o que vai ser de mim? Então, eu começo a falar primeiramente dos desafios, porque realmente foi o que aconteceu. Foi a primeira impressão, realmente foi observar esses desafios que eu, como professora, estava enfrentando naquele momento. Então, primeira coisa que surgiu é como estabelecer uma relação de respeito entre aluno e professor, né? E com aquelas crianças ali. Então, comecei a analisar primeiro o que eles faziam, né? E traziam muito de suas vivências, né? Em casa, na rua, na comunidade, para dentro de sala de aula. Então, eu tinha que estar atenta a isso. Então, também trazer uma relação de empatia, de entender o porquê aquela criança estava vindo com essa atitude, estava vindo com essa agressividade para as aulas de dança, né? O porquê que ela trazia naquele momento, naquele convívio com os colegas, essa situação de chorar, de empurrar, de bater, de chutar, de chamar nomes, né? Então, eu comecei a estabelecer uma relação de diálogo, né? O diálogo foi primordial, foi essencial para a gente poder fazer essas relações de respeito, empatia, né? Então, o diálogo, ele foi, né, tricotando aí essa relação, né, entre eu e os meus alunos. Então, eu comecei a conversar, por que tá fazendo assim? Por que tá agindo assim? Né? Como é que tá se sentindo? Então, eu começava a questionar, né? Até tinha algumas pessoas que me xingavam, tá conversando demais com eles. Gente, foi a conversa que resolveu muita coisa, né? Esse acolhimento, né? A gente fala de acolhimento, então, acolher eles dessa maneira, sim, foi essencial. Porque eu não tinha como começar lá a dar uma coreografia, algum movimento, fazer uma proposta em dança, sem antes primeiro entender essas relações. Entender o que eu preciso trabalhar, até mesmo com a dança, porque a dança também ela vai trazer essas relações, né? De confiança, de empatia, de respeito, né? Vai trazer essa questão dos valores, né? Então foi a primeira coisa que eu comecei a analisar, foi a questão do diálogo. Depois de analisar essas relações que eu precisava estabelecer com eles, também comecei a entender, né, e a observar o que acontecia dentro de sala e fora de sala. Porque aconteceu uma situação que a gente sabe. Sim, comunidade tem essa questão da violência. Ok, isso todo mundo já sabe, TV mostra isso, mídia mostra isso, a gente já sabe. Sim, de fato acontece, tá? Aconteceu lá quando eu comecei a trabalhar. Identifiquei que era um tiroteio, porque eu nunca tinha passado por isso. A minha realidade é diferente da deles. Então, eu não tinha passado por isso. E aquele meu desespero de tentar salvar aquelas vidas, colocar no chão, né, proteger de uma bala perdida, que era o meu maior medo, né, de ver isso acontecer assim, e, enfim, né, não pensar no pior. Então, eu tive que aprender a lidar com isso. A ter a escuta, os meus ouvidos bem ativos dentro de sala, até para, né, intermediar ali alguma comunicação violenta que estivesse acontecendo entre eles e já abordar e opa, não é assim, vamos se respeitar, vamos conversar sobre o que aconteceu. E também a violência lá fora. Então eu tinha que olhar aqui, olhava lá fora, espiava pela janela, ver como é que estava a comunidade. Eu comecei a entender a importância de conhecer a comunidade, conhecer a rotina, conhecer as pessoas, realmente de cumprimentar as pessoas, né? De ter respeito por essas pessoas e de começar a estabelecer uma relação também com a comunidade de modo geral, né? Então a gente chegava no serviço, já via, opa, tem gente diferente aí, né? Eu acho que hoje vai acontecer alguma coisa, a gente começava a identificar, e realmente acontecia, né? Então são situações que a gente precisava, né? Eu como arte educadora e professora, eu tinha que estar atenta a isso, tinha que estar super atenta a essas questões de violência dentro de sala e também fora. Outra observação, que eu também precisei aprender a lidar com isso, observar e ter esse olhar bem atento. Identificar nos comportamentos dos meus alunos se algum deles estava trazendo alguma atitude, algum comportamento que pudesse me dizer se ele sofreu algum tipo de violência em casa, na rua, alguma coisa assim, para depois encaminhar para coordenação, para psicólogo, para atendimento, né? Então, para mim, isso foi realmente algo muito novo, eu não tinha esse olhar, né, nas minhas aulas. Eu ministrava, né, quando eu comecei a dar aula de dança,
era em estúdio e era uma outra questão, era uma outra realidade, não tinha isso, não tinha esse olhar, né? Eu ia lá, dava minha aula, ok, tinha a questão do afeto, mas não era tanto quanto ali, né, em projeto social. Então, eu precisei aprender, né? Então, eu conversava muito com a psicóloga, alguns colegas já de anos, né, os outros educadores. Gente, tá, mas isso aqui, a questão dos desenhos, as crianças desenham, né? Elas traziam muito algumas questões também nos desenhos, cores. Eu precisei também saber identificar, aprender, né, a entender isso, né, esses comportamentos. E realmente, né, dali eu comecei a identificar muitas questões de violência, de abuso, e dali eu tive que repassar e realmente era. Juliana, é isso aí mesmo. O que tu achou que era isso aí. Então, isso foi também algo que mexeu muito comigo, assim, né, de entender essas violências para conseguir acolher essas crianças. Outra coisa que eu precisei cuidar foi as gírias. Algumas palavras que as crianças ouviam na comunidade, né, de algumas pessoas e traziam para dentro de sala. Ou seja, por exemplo, tinha alguns nomes, né, algumas palavras assim, muito do nosso cotidiano, palavras comuns que qualquer pessoa usa, né? E às vezes gritavam na janela aquilo, gritava. E aí uma vez a coordenadora do projeto veio me chamar a atenção: Gil, tem que cuidar porque eles estão falando isso significa uma coisa na comunidade. E já vieram me avisar que é pra gente cuidar das crianças para não falar isso e não gritar pela janela. Senão dá uma confusão aí na comunidade, né? Porque a gente sabe que tem a questão do tráfico, então tem toda essa questão aí que a gente também precisa ter cuidado e observar. E aí, gente do céu, então eu comecei também a ter que aprender as gírias, as palavras que se usava lá fora, né? E entender para cuidar isso, para cuidar essa questão, para a gente também não ter algum problema, né, em relação à ONG e também à comunidade, né, algumas pessoas de lá. Então eu tive que observar isso, gente, as gírias que eles traziam, né, essas vivências deles que eles vivenciam lá fora e traziam dentro da ONG. Então tive que manter o olho bem aberto. Bom, outra coisa que mexeu muito comigo, além de tudo isso que eu já falei, também foi a questão da violência que eu sofri fisicamente, psicológica, né? Alguns alunos tentaram cometer algum tipo de violência física comigo, como empurrar, morder. Teve uma educando que tentou me enforcar com meu crachá, rolou situações bem pesadas, assim, né? E naquele instante, assim, eu disse: gente, onde é que eu estou errando? Né? Eu como professora, né? Onde é que eu estou errando? Né? O que eu estou fazendo e por que isso está acontecendo? Né? Eu conversei com outros educadores também, outros colegas, e diziam: Gil, isso acontece com todo mundo que entra, assim, que é novo. Né? É como se fosse um teste. Né? Sabe aquele famosa frase, estão te testando? Gente, era mais ou menos isso, né? Mas nunca tinha passado por uma situação assim. Teve uma situação muito forte, assim, que deu um caos na minha aula. E eu precisei sair da aula e chamei coordenação, chamei supervisão e me socorre porque não deu, gente, eu não consegui hoje, né? Então, subi chorando, realmente, eu botei a mão na cabeça e disse: não, acabou, não vou conseguir mais ficar na ONG. Eu acho que fazia uns 3, 4 meses que eu já estava lá. E eu disse: não tem como, gente. Eu chorava, eu disse: não, perdi, não tem como, não consegui estabelecer, né, a relação de respeito. Tentei ser, né, trabalhar com empatia com eles, né? Tanto eu como com eles e eles comigo, mas, gente, não tem como, eu não tô conseguindo. E pronto, já tava decidido na minha cabeça que eu não ia mais trabalhar ali, sabe? Aí, de repente, bate na porta um educando, né? Uma aluna minha lá. Fugi lá das conversas que estavam sendo feitas com eles lá, devido às ocorrências que aconteceram. E ela subiu, assim, naquele desespero e chegou e falou: Sora, tu vai embora? Tu também vai embora? Sora, não faz que nem os outros educadores, Sora, que vão embora e nos deixam. Não desiste da gente, Sora, por favor, desculpa. Aí, gente, aquilo mexeu muito comigo. Parei de chorar, assim, e aí falei, né, como eu tava me sentindo pra ela, não, tô triste, né, a prof tenta dar o melhor aqui dentro, né, com vocês.
E essas coisas estão acontecendo, né? Então a prof vai pensar, tá? Ah, senhora, pensa com carinho, tá? E ela pegou e saiu. Gente do céu. Eu vim pra casa, assim, ó, com o coração na mão. E aí eu pensei, então, né, coraçãozinho decidiu que ia dar mais uma chance pra nós, né? Eu, como professora, né, para tentar aprender realmente a conquistar aquelas turmas, né, aqueles jovens, e também deles comigo, enfim, né, dessa relação que eu estou tentando estabelecer. Não, vamos tentar, não vamos desistir assim de primeira, né, já que disseram que realmente é um teste, que isso acontece com outras pessoas também, que trabalharam ali, que trabalham. Tá, vamos tentar, vamos lá, vamos pensar de outro jeito agora, vamos tentar usar outras coisas, né, outras metodologias de aula, vamos tentar. E aí me veio as aulas da graduação de licenciatura em dança. Nossa, me veio muito as aulas lá de psicologia da educação, metodologia. Nossa, e aí comecei, vou usar, gente, eu tô aprendendo isso, eu vou colocar em prática com essas crianças e vamos ver o que acontece. Comecei a pensar em propostas, né, de aulas que pudesse prender a atenção deles, né? Tentei dar algo, né, com músicas ou com uma proposta um pouco mais agitada, ali, danças urbanas. Aí fui pro balé, o balé foi encantador, eles se encantaram com o balé, né? Era algo super diferente, assim, da vivência deles e tal. E tinha muita curiosidade, os meninos foram fazer balé, né? Que era algo que eu me surpreendi, né? Porque geralmente, ao contrário, eu não quero fazer. E não, foi muito legal, porque eles eram muito abertos para realmente experimentar, né, o novo, o diferente. E foi incrível, os meninos fazendo balé, as meninas participando das aulas de dança urbanas, tinha muitos alunos que participavam dos dois estilos, então foi incrível, assim, essa interação começou a acontecer daquele jeito, mas foi, né? E aí também comecei né, pensar e trazer uma proposta diferente. Então eu trouxe uma dança contemporânea, trabalhando com gestos mais literais, né? Com a música da Kelly Smith, Era Uma Vez. Gente, quando eu trouxe aquela coreografia para eles, foi incrível. Eles super receberam essa proposta, queriam, tipo, dançar ela o dia inteiro se deixasse, né? E, nossa, bombou, né? Depois eu mostro aqui pra vocês. E foi incrível. E aí até começamos já a se apresentar com essa coreografia aí da Kelly Smith, Era Uma Vez. Tenho vários vídeos deles, assim, concentradíssimos, né? Participando e dizendo que gostaram. E aí foi, gente. E foi indo as aulas assim. E a gente seguia conversando, seguia com diálogo, seguia com respeito, com essa empatia, né? As crianças vinham contar os seus problemas, o que aconteceu, como estava se sentindo hoje. Ah, isso hoje eu não tô legal. A gente já sentava, já conversava, terminava um pouquinho a aula, uns 10 minutinhos antes. Vamos conversar. E assim a gente foi indo, né? E fui aprendendo também a trabalhar com esse diálogo, que era também que eu não exercitava tanto antes, né? E a graduação de licenciatura em dança me trouxe muito isso, assim, desse olhar, desse cuidado. Então, botei em prática e realmente super resolveu. E depois de 6 meses, gente, as crianças estavam, assim, interagindo na aula, né? E consegui ver, assim, que, poxa, consegui, sabe? Dei aquela chance pra nós, né, nessa relação. E as coisas fluíram. Fui trazendo outras propostas, outras metodologias em dança. Eles foram participando, né, foram evoluindo nas aulas. Seguimos a aula. Claro que ainda acontecia, assim, uma comunicação violenta entre alguns educandos, né, mas a gente ia ali, né, sempre conversando, né, trazendo proposta da dança de interação, né, de respeitar o corpo do outro, a diferença do outro. Então as coisas foram crescendo. Mas aí começou a surgir a questão do racismo. E aí? Sou uma mulher branca privilegiada e comecei a identificar esse meu lugar também de mulher privilegiada. E como eu, uma mulher branca privilegiada, professora, com aquelas turmas, como eu ia lidar com o racismo ali? Né? A gente sabe que a gente faz parte de um racismo estrutural que está no nosso cotidiano, mas ali foi muito mais forte aquilo, né? E aí estava nas minhas mãos o que eu ia fazer. Diante das situações de racismo, comecei a procurar os colegas, amigos negros e negras, negres,
pra gente conversar um pouco, e fui trazendo, né, debatendo com ele, gente, aconteceu isso, o que eu faço? Tinha uma aluna que falou que ela não era negra, né, que a cor da pele dela era assim porque ela pegou muito sol, né, e aí como eu, professora, ia conversar com essa criança para também, de uma maneira que não interferisse na construção de identidade dela. Então, ter esse cuidado, gente, foi fundamental, assim. Então, conversei bastante com pessoas, né? Tenho a minha companheira aqui, Djamila Ribeiro, que eu recomendo muito para vocês, que é o Pequeno Manual Antirracista, tá? Ela é minha referência para pensar e falar, né, sobre racismo. E então também comecei a ver e pensar em propostas, né, com a dança, de trabalhar essas questões, né, de cor, das culturas de matriz africana, as culturas afro-brasileiras. E foi também ali nesse momento que comecei a observar nos corpos das crianças, quando eu trazia propostas de improvisação em dança, que eles traziam assim algumas coisas com muita potência, né? São suas heranças culturais de matriz africana que aconteciam ali mesmo na comunidade e no Brasil como um todo, né? Porque culturas afro-brasileiras fazem parte do Brasil, né? Então, por exemplo, o samba, o funk, né? Até mesmo algumas movimentações de religiões de matriz africana, como o candomblé, a umbanda. E também na instituição, né, na ONG, tinha as aulas de percussão, de música, e a gente começou a fazer essa integração, né? Trazer os instrumentos de percussão. Começamos também a fazer esse diálogo entre os instrumentos de percussão e as improvisações em dança dos alunos, e foi ali que eu descobri as potências que tinham aqueles corpos, né? Muitos desses educandos traziam essas movimentações, suas heranças culturais, né? E eu comecei a identificar isso, porque eu tenho um pai também, que ele é sacerdote de Umbanda. Eu cresci dentro, né, dessas religiões de matriz africana, que é a Umbanda, e fui batizada na Umbanda, e então comecei a identificar isso nas movimentações dele, né? Por exemplo, algumas movimentações bem específicas e parecidas com a movimentação dos orixás, como Oxum, Iemanjá, né? Entre outras orixás também. E o samba, muito presente na comunidade. Ali nós temos uma escola, né? Academia de Samba Puro, que acontece ali na comunidade. Então, muitas coisas estavam ali, eu vi muita riqueza. Gente, eu vou montar um espetáculo sobre isso, né? Vou pegar algumas das referências, nós vamos falar sobre isso e vou começar a aprofundar isso. E comecei a pesquisar, comecei a um pouco atrás, entender mais do racismo, né? Eu comecei a mudar também, diante das situações, algumas falas também, pronunciadas por mim mesma, né? Que hoje eu sei que é uma forma de racismo, né? As minhas atitudes também são racistas, né? Então, comecei a mudar minhas atitudes como pessoas, né? Modo de falar, modo de agir, né? O cuidado, o respeito, né? Em relação a isso. E é isso, comecei então a pensar, a elaborar em um espetáculo aí para trabalhar com eles. Trouxe sim uma referência de uma pessoa negra, que é o Leonardo Meirelles, né? Convidei ele para ir na instituição, para trazer o Afro House, né? Conversar um pouco com as crianças, né? Sobre as culturas de matriz africana, sobre a dança, sobre algumas movimentações, seus significados, e foi incrível, foi muito interessante assim, a presença deles lá. Então é isso, eu como professora também não podia deixar que as crianças tivessem somente a mim como referência, tanto em dança, né, tanto como pessoa e falando sobre racismo, né, porque eu sou branca. Então eu trouxe sim pessoas negras, né, para a gente estar dialogando com eles e pretendo continuar trazendo mais. Esse ano, por exemplo, ia trazer a maravilhosa Ana Medeiros, né, mas infelizmente a pandemia nos pegou de surpresa. Então é isso, eu sempre tentar trazer, né, esses profissionais, né, trazer essa representatividade para dentro de sala e para estar dialogando sobre, e para estar falando sobre, né? E, claro, tem coisas que eu ali, que acontece na hora, eu tenho que resolver. Então, diante de todas essas reflexões que eu fiz, né, de trazer os convidados, de saber lidar com a situação, então a gente criou esse espetáculo, né, que a gente chamou de Umbutu, que significa, né, eu sou porque nós somos. É de uma filosofia africana.
Então eu dei uma pesquisada, com certeza, com todo respeito, e também trouxe um livro, né, que eu contei para eles, a gente leu junto, que é Os Viajantes e o Sonhador. Gente, é maravilhoso. Ele conta a história de tribo africana, né? Então a gente conversou bastante sobre isso e fui contando essas histórias para eles. Então foi uma das minhas referências. Então, a gente lê livros, a gente conversa, a gente faz uma roda, e a nossa aula de dança é assim. Depois desse espetáculo, que foi incrível, eles adoraram, a gente trouxe a capoeira, né? Então trouxe um capoeirista, tocar o berimbau durante o espetáculo, os instrumentos de percussões que alguns alunos sabiam tocar, tocaram ao vivo, as crianças dançaram, trouxeram algumas movimentações que elas aprenderam com o Leonardo, né? Com a dança afro, house. E foi incrível, né? Trouxeram as suas improvisações em dança, a partir de suas heranças de matriz africana, né? E eu fui narrando, eu criei toda uma história, um enredo, e, gente, foi incrível de ver, eles super se envolveram, né? E se dedicaram para aquilo, porque era isso, né? A gente estava valorizando essa singularidade deles, a ancestralidade. E aí depois também, durante outras aulas, né, fui trazendo outros livros. Esse aqui é de um amigão meu, Luiz Gustavo, LG, lá de Torres, que é Flora, Menina do Cabelo de Mola. Também tenho esse livro que eu gosto muito de trabalhar com eles, que é o Abecedário Afro de Poesia. Então é muito legal, porque aqui traz algumas palavras que a gente super usa aí pelo Brasil todo e nem sabe a origem, né? Então aqui ele fala da origem, né, dessas palavras, e são todas, né, dessas heranças de matriz africana. Alguns livros, né, que eu trago, que compartilho com vocês, né, que eu utilizei nas minhas aulas de dança dentro da ONG. Eu continuei trabalhando com eles, né, as culturas afro-brasileiras durante o ano todo, né, e veio agora a época do meu TCC, em 2019. E aí, fiquei com muita vontade de pesquisar essa comunidade, alguns jovens, né, de pensar, né, de trazer essas improvisações e danças, porque eu adoro improvisar. Foi uma das coisas que eu sempre gostei de fazer. Já fui muito criticada também por estar improvisando muitos anos atrás, né? Porque antes se pensava muito na metodologia de copy e repetição, de coreografia, né? Então quando chegava a Juliana lá querendo dançar, improvisar uns movimentos lá, já tinha gente olhando torto, né? E hoje eu entendo que não, né? A improvisação em dança, ela realmente acontece e é muito rico. É muito rico, rico mesmo, assim. Então, conheci essa referência aqui, que é a Lara Rodrigues, né? Ela traz no livro Danças no Jogo da Construção Poética, o jogo da improvisação, né? Pensando nesse jogo como uma relação, pode ser entre um instrumento, né, de percussão, ou pode ser também entre um intérprete e outro, ou seja, entre um aluno e outro, por exemplo, né? E de estabelecer esse jogo e começar a improvisar, de trazer as suas heranças, né? Porque cada movimento conta a sua história. Então ela vai trazendo isso. Ela vem da capoeira, né? Então ela traz a questão da ginga. E, gente, é um livro riquíssimo, né? Depois eu conto mais, quem quiser, só me chamar tudo marcadinho, gente, porque é incrível, tá? Compartilho com vocês, ela tá no Instagram também, podem seguir ela. Enfim, tive honra de conhecê-la pessoalmente, fazer uma aula com ela, e é maravilhosa a proposta dela, e o livro dela é encantador. Eu me identifiquei demais, porque ela também trabalhava com jovens de periferia. Então, me identifiquei, me encontrei nesse livro, né? E segui minha pesquisa de TCC, trazendo ela. E também a maravilhosa Inaicira Falcão dos Santos. Gente, aqui também super me identifiquei, né? Ela trabalha com uma educação pluricultural. Então, a Inaicira, ela traz no livro Corpo e Ancestralidade uma proposta pluricultural, né, de dança, arte e educação. E ali ela fala que podemos considerar, então, que os objetivos da dança na educação devem englobar o aspecto emocional, intelectual, físico e espiritual, a fim de que a personalidade do educando seja desenvolvida através de experiências conscientes. Gente, ela é incrível. Então, também tenho ela como referência nas minhas pesquisas, né? E
Bom, durante os ensaios com as crianças, né, pensando nessa pesquisa do TCC, então eu trouxe os instrumentos de percussão, né, o contexto desse instrumento, a gente também falou muito sobre as histórias desses instrumentos, né, o agogô, de onde veio, o cachixi, e foi riquíssimo de ver essa galera se envolvendo, né, foram 23 crianças que se envolveram com a minha proposta, e eu aprendi muito mesmo com eles, assim, né? Mais do que eu já tinha aprendido lá na ONG. E agora com a proposta TCC foi incrível, assim, a gente mergulhou. Eu também me descobri. Eles juntos, nós juntos, eu me elevei muito também a minha autoestima, né? E também trabalhamos a questão de intolerância religiosa, né? Por muito tempo eu não conseguia seguir a religião que eu queria seguir, que era a Umbanda, por conta dos preconceitos que acontecia comigo, né? Até mesmo com a minha própria família. Uma parte da minha família tinha muito preconceito, né? Com a Umbanda, com a religião, né? A coisa do demônio. Então, com eles, assim, eu me fortaleci também. Eu me enriqueci também naquele momento junto com eles, né? Eles eram os protagonistas, a gente trabalhava a sensibilidade de cada um, eles traziam suas histórias, a gente montava cenas juntos, né? Trabalhava muito com a questão da autonomia, né? Paulo Freire fala isso, né? Da pedagogia da autonomia, né? Então, trabalhamos muito sobre isso, assim, eu cresci muito com eles. Hoje eu tenho coragem de usar minhas guias fora da roupa, não precisar mais esconder, né? Eles também tiveram coragem de usar seus turbantes, de usar o que queria, o cabelo como queria. Então, junto, a gente estabeleceu uma relação, a gente se fortaleceu junto, né? Porque, como diz Paulo Freire, quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. E foi exatamente isso que aconteceu o tempo inteiro, do começo ao fim. Então, eu também consegui perceber o quanto de riqueza, né, cultural as comunidades têm, as periferias têm. Então, gente, periferia, comunidade, não é só violência. Conheci pessoas trabalhadoras, famílias trabalhadoras, jovens cheios de sonho, cheios de arte e cultura em seus corpos, em suas vivências. E aí eu te pergunto, né? O teu conhecimento acadêmico chega na periferia? E o conhecimento da periferia chega lá para fora? Chega nas universidades? Chegam nos palcos? Chegam aonde? Então isso, pensando nisso, assim, me traz essa questão de eu, como professora artista na periferia também, de, poxa, é minha obrigação, sabe? Tá ali, né? Trabalhando com eles e tentando dar meu melhor, né, dando esse retorno para a comunidade, porque eu ingressei numa universidade pública de qualidade, que é o ERGS. Então, assim, me senti na obrigação de dar esse retorno para eles, de estar junto com eles, né? Como diz o Emicida, o rapper, que eu admiro muito, né? Ele fala, né, que tudo que nós temos é uns aos outros, né? Tudo que nós temos é uns aos outros. Então, eu trago sempre isso no meu fazer artístico, né, no meu trabalho, na minha profissão como professora de dança, como arte educadora. Aprendi muito com essa comunidade, né? Participei da escola, da Academia de Samba Puro, fiquei noites, dias com a comunidade, aprendi a fazer as fantasias, né? Eu sou uma negação, gente, para trabalho manual. E com eles eu aprendi, né, a queimar queimar o dedo com a cola quente, né, e ficar a noite ali, horas, às vezes sem comer, e trabalhando junto, pegando junto, né, para fazer a coisa acontecer, né, porque não é fácil manter uma escola de samba, né, eu comecei também a perceber muito isso, e já entendia, mas ali, vivenciando com eles, eu realmente vi a luta, né, que esse povo tem, e, gente, é uma energia. Para mim, né, me auxiliou muito essas experiências na periferia, porque ampliou muito meu olhar para um todo, né, de uma forma bem geral, né. O que eu falei para vocês aqui hoje foi totalmente resumido, porque eu teria muitas outras coisas para contar para vocês. E assim, gente, eu aprendi a ser professora, né? A graduação de dança me formou, me auxiliou muito nessa minha trajetória na periferia, né? E levei os meus alunos para participar do meu TCC, levei eles para o palco, né, da universidade, e foi incrível.
Foi incrível, assim, eu fiquei uma semana, né, chorando, emocionada, porque para mim aquilo foi muito incrível, assim. Eu me apaixonei pela comunidade, né, continuo com esse projeto, que agora se chama De Onde Nós Viemos, a gente está no Instagram, nosso Instagram é maria.daconceição20. Vai estar os meus alunos falando sobre seus trabalhos, sobre seu protagonismo na dança, na música, né? E, gente, acho que é isso. Tenho muito a agradecer pela presença de vocês. Deixe sua curtida, seu comentário, tá? Se tiverem críticas, sugestões, se a gente quiser conversar, debater mais sobre algum determinado assunto, né? Lembrando e friso bem que aqui foi realmente muito corrido, né? Porque também não adianta fazer um vídeo de 30 minutos e, né, às vezes as pessoas nem conseguem focar no vídeo, né? Então, tentei ser breve, assim, contar um pouco da minha experiência e dizer que Maria da Conceição, essa comunidade é incrível, é riquíssima, tá? E quem quiser saber um pouco mais sobre a escola, a academia, né? Eu ainda participo da Escola de Samba Puro, né? Participo com uma ala, com essa turma aí de jovens, né? Desse meu projeto do TCC. Então é isso, se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma crítica, alguma coisa também para contribuir com esse diálogo, estou aí, tá? À disposição de vocês e gratidão, gratidão mesmo e muito axé. Beijão, gente!